Bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui para continuar o nosso estudo de Antigo Testamento 2. Estamos estudando os livros históricos da Bíblia neste módulo. E nesse vídeo e nos próximos vídeos nós estudaremos o segundo livro de Samuel. Estudamos na aula passada o primeiro livro de Samuel, onde foi contada a história de Samuel, de Davi e de Saul, três homens de Deus, mas que tiveram aí a sua caminhada bem diferente uma da outra. Nós estudamos isso nos vídeos anteriores. E agora nós vamos nos concentrar no segundo livro de Samuel, que, como foi falado na aula passada, na verdade era um único livro junto com 1 Samuel. Era um livro só, que com o passar do tempo foi dividido em dois, principalmente devido à dificuldade de manuseio que os judeus tinham, porque os judeus não usavam os livros como nós usamos hoje, né, nesse formato, mas usavam enrolos e juntando os textos presentes em 1 Samuel com os textos presentes no segundo livro de Samuel, nós vemos que o conteúdo é muito extenso. Então o volume era muito grande, era muito difícil de manusear e por isso foi dividido em dois. Mas a história é uma continuação. O segundo livro de Samuel continua as narrativas presentes no primeiro livro de Samuel. E nós vamos nos aprofundar agora nesse estudo. Peço que vocês estejam aí com a apostila de vocês em mãos, também com a Bíblia. E aqueles que puderem depois podem consultar também o nosso material de apoio que já foi encaminhado para vocês. Tá bom? Seguindo aqui a apostila, página 15. O segundo livro de Samuel abrange um período de 40 anos, correspondente ao reinado de Davi. 7 anos e meio em Hebrom, reinando sobre Judá, apenas sobre a tribo de Judá, e 33 anos de Jerusalém, reinando sobre todo Israel. Então, o foco de 2 Samuel é a figura de Davi. Ele não apenas é o personagem principal, digamos assim, de uma história. Na verdade, o livro foca nele, na vida de Davi, no seu reinado, nos mostrando vários aspectos do caráter desse homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Nós vimos no primeiro livro de Samuel que Davi passou por muitas lutas, muitas dificuldades, foi perseguido por Saul, sabia que tinha uma promessa de Deus para a vida dele, foi ungido por Deus para ser rei, porém levou muitos anos, aí em torno de desde a sua adolescência até a sua maturidade, cerca de 23 anos, até conseguir realmente ver as promessas de Deus se cumprindo na vida dele, a promessa de reinar. Então, ele passou por muitas lutas. Nós vimos que a segunda metade do primeiro livro de Samuel é toda dedicada a nos mostrar a vida de Davi, as lutas de Davi, os companheiros de Davi, as batalhas contra os filisteus. E o primeiro livro de Samuel termina com a morte de Saul e de seus filhos, da maior parte dos seus filhos, pelo menos. Então nós temos ali o encerramento do primeiro livro de Samuel, mostrando que Israel estava sem rei. E nós iniciamos então, segundo Samuel, com um povo, uma nação, que agora era uma nação, como eles mesmos quiseram ser, uma nação, sem um rei, sem um governante. Isso leva a uma guerra civil, a batalhas entre o povo para decidir quem reinaria no lugar de Saul. Nós vemos no início do livro que Davi é colocado primeiro rei sobre a tribo de Judá e depois ele consegue o direito de reinar sobre toda a nação e a promessa de Deus definitivamente se cumpre na vida dele. Mas seguindo aqui a apostila, vamos continuar primeiro aqui vendo uma análise do livro e depois nos próximos vídeos nós estudaremos a fundo esses acontecimentos na vida de Davi. Então, o livro cobre aí um período de mais ou menos 40 anos, como nós falamos. O autor é anônimo, mas acredita-se que os profetas Natã e Gade
deram continuidade aos escritos de Samuel. Samuel começou a escrever e que constam nos 24 primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel. Isso é corroborado, digamos assim, comprovado por 1 Crônicas 29 e 29, que fala de Natã e Gade escrevendo os textos sobre o reinado de Davi, os relatos sobre o reinado de Davi. Então acredita-se que esses relatos tenham sido escritos por esses dois profetas. O assunto do livro, a figura principal é Davi. O assunto é Davi. O livro relata os principais fatos do seu reinado, como eu falei, primeiramente sobre Judá e depois sobre Israel. O texto-chave está lá em 2 Samuel 7, verso 16, que diz assim: Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Essa é uma promessa de Deus, feita por meio da boca do profeta Natã a Davi, relatando que o reino dele estaria firmado para sempre. Vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Mas isso mostra o quanto o Senhor estava ao lado de Davi. Davi foi um homem que a própria Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus, né, como nós já falamos, mas que era um homem sujeito a falhas, um homem sujeito a erros. E o interessante do segundo livro de Samuel é que justamente relata todo esse prisma, esse aspecto da vida de Davi. Não mostra apenas um homem vitorioso, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem temente ao Senhor. Mostra sim tudo isso, mas também mostra um homem que às vezes é guiado pela sua vontade, guiado pelo seu orgulho, guiado pelos desejos da sua carne, que comete erros e esses erros trazem consequências não só para a vida dele, como para de outras pessoas. Então são textos muito humanos. Não é à toa que as histórias narradas em 2 Samuel servem de base para muitos dos salmos que Davi escreveu. Então nós entendemos, quando lemos 2 Samuel, entendemos o contexto de alguns dos principais salmos escritos por Davi, como Salmo 3, Salmo 7, Salmo 51, Salmo 110. Nós enxergamos aqui o porquê dele ter escrito aqueles textos. Porque Davi ele era humano, Davi ele tinha suas falhas, mas a diferença dele era que ele se arrependia. O bacana de estudar esse livro é justamente isso. Como diz aqui o nosso material, nós entendemos a postura do homem que agrada o Senhor. Através da vida de Davi, através de 2 Samuel, nós entendemos como deve ser um homem que agrada o coração de Deus. Não um homem perfeito, mas um homem que busca a perfeição. Não um homem plenamente perfeito, porque só seremos plenamente perfeitos quando estivermos na glória. Amém? Mas um homem que busca isso. Um homem que mantém o coração quebrantado e contrito, buscando perdão e restauração na sua vida. É assim que nós, homens e mulheres de Deus, devemos nos comportar. Então, 2 Samuel nos relata a vida de Davi, nos mostra que mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a lutas e principalmente mesmo em meio ao pecado presente em sua vida, ele conseguiu se manter fiel ao Senhor, buscando restauração, buscando reparação dos seus erros e suportando as consequências dos seus erros também, entendendo que os erros, a gente colhe o que a gente planta, como diz a própria palavra. E é isso que a gente enxerga nesse livro. Nós conseguimos, seguindo aqui o texto da apostila, nós podemos dividir o livro em 3 partes. Os primeiros 10 capítulos falam das vitórias de Davi. Os 10 capítulos seguintes falam do pecado de Davi, da sua queda, o seu pecado e as consequências do seu erro. E por fim, nos últimos 5 capítulos, os últimos 4 capítulos, mostram o final do reinado de Davi. Nós vamos nos próximos vídeos falar desses 3 períodos,
Então teremos mais 3 vídeos, cada um falando de um período desses. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Até daqui a pouco.